Me mandem uma mensagem se estiverem ouvindo, por favor. Oi? Sim, estão me ouvindo? Deu certo? Oi, Cris, tudo bem? Quem mais tá aí? Dá um oizinho só pra eu ver quem tá por aí. Deixa eu posicionar aqui a minha câmera. Peraí. Tudo bem, gente? Tem mais gente da minha turma de espanhol por aí? Dá um oizinho só pra eu ver quem tá por aí. Tá bom o meu áudio? Me digam se tá legal pra gente ir começando. Ninguém fala comigo porque é só a Cris. Tá bom? Só tá tu aqui, Cris, é aula particular. Eu não consigo ver onde tá o resto. Só um pouquinho. Muito bem. Deixa eu posicionar melhor aqui. Tá bom de me enxergar? Ninguém fala comigo por quê? Cadê o resto? Só a Cris tá comigo. Tá. Gente, olha só. Eu não tô conseguindo enxergar vocês. Mas primeiro, meus amores, eu queria dizer que estou com muita saudade, né? Não nos vemos há algumas semanas. E quero dizer que a minha casa, eu improvisei aqui uma sala de aula aqui em casa, botei um quadrinho para poder estar interagindo com vocês e dar seguimento do nosso estudo da língua espanhola, tá? Gente, antes da gente propriamente começar o conteúdo que eu selecionei para a aula de hoje, eu quero só relembrar um pouquinho o que a gente vinha conversando antes dessa pausa motivada pelo coronavírus, certo? Para que a gente possa, então, seguir, continuar com um fio, né, uma linha de aprendizagem bem bacana aí. Olha só, a gente iniciou o nosso ano falando sobre a nossa estratégia de estudo e a nossa estratégia de aprovação, né? Então, a gente criou um panorama da nossa prova da URG, sobretudo. Falou também mais ou menos sobre o Enem, mas, sobretudo, a gente criou uma estratégia de estudo para URGs que se centrava em 3 pilares, né? Quais eram esses pilares? Em primeiro lugar, a gente tinha um estudo da gramática da língua espanhola. Em segundo lugar, um estudo de técnicas de interpretação textual, de compreensão textual. Em terceiro lugar, a gente também tinha um estudo de vocabulário, tá? Por que eu estou retomando essa ideia agora? Porque nesse momento que a gente está na quarentena, eu imagino que vocês tenham mais tempo livre para estudar. Eu sei que não necessariamente esse tempo se reverte em estudo, porque a gente às vezes tem dificuldade de criar uma rotina em casa, não é? Então, eu mesma, né, a gente demora um tempo, né, para criar uma rotina de trabalho, uma rotina de estudo dentro de casa, porque a gente está acostumado a ir para casa mais para lazer, para descanso e tal, não associa tanto a tantas horas de estudo e trabalho. Mas, como vocês têm esse tempo livre, estão em casa, com ferramentas digitais, né, com possibilidade de acessar sites na internet, ter acesso a vários conteúdos, penso eu que nós aqui temos um momento muito propício no estudo de língua espanhola para trabalhar com texto e para trabalhar com vocabulário, tá? Do ponto de vista do estudo gramatical, a gente vai usar deste espaço, né, deste canal de comunicação, para seguir o estudo da gramática do espanhol. É claro, né, que também eu vou selecionar algumas datas para a gente trabalhar com texto aqui. E, obviamente, ao longo das explicações gramaticais, eu também trabalho vocabulário com vocês. Mas eu quero, então, fazer uma orientação inicial de estudo de vocabulário para esse tempo de quarentena, o que eu acho que pode ser muito proveitoso, tá? Primeira coisa, lá na apostila de vocês, no livro de espanhol do Objetivo, no final vocês têm um glossário, não sei se vocês chegaram a dar uma olhada, tá? Se vocês deram uma olhada, deem um ok aqui para mim dizer se vocês conseguiram acessar e tal. O que acontece? Lá no final vocês têm esse glossário
que tem uma lista lá de vocabulário para estudo. O que eu sugiro? Esse vocabulário, ele tá separado por temáticas, tá? Então, queridos, só uma coisinha aqui, vocês estão me ouvindo, tá tudo ok? É que como eu não tô vendo vocês, eu fico com a sensação de que estou sozinha. Mas sei que não estou. Sim? Tá. Oi, Júlia. Apareceu alguém além da Cris, tô feliz. Tá. Gente, deixa eu seguir então. Olha só, sou muito comunicativa, difícil não ver vocês, né? Ó, obrigada, gente. A imagem também tá ok. É isso? Tudo certo? Tá. Queridos, ó, o que acontece? Vocês têm então esse glossário lá no final da apostila, né? E ele tá separado por temas. Eu acho que vocês podiam colocar um objetivo, ó, já pensando aí. Valeu, obrigada. Objetivo online. Então, eu acho que vocês já poderiam pensando em objetivos semanais de estudo de vocabulário. Então, por exemplo, assim, ó, vocês têm uma primeira categoria lá no final da apostila, onde está escrito assim, ó, palavras importantes, vocabulário essencial, vocabulário importante. Dá uma olhada naquela lista e coloca um objetivo para ti de aprender 10 palavras por semana. Tu vai dizer, isso é só 10. Só 10 não, 10 palavras já é bastante coisa. Como que tu pode ir assimilando esse vocabulário? Eu já dei essa orientação e eu vou repetir. Separa um caderninho, se tu não tiver um caderno sobrando em casa, claro que eu não quero que tu saia de casa para ir comprar um caderno, mas tu pode pegar folhas de rascunho, alguma coisa, formar um caderninho próprio. E tu vai listando essas palavras que tu tá aprendendo semana a semana, né? Tu pega a palavra, busca a tradução dela no dicionário, enfim, tem alguns recursos que para mim, quando eu estudo, quando eu fui para vestibulando, funcionava muito, que era pegar, fazer alguns resumos, colar na parede do quarto, colar em algumas partes da casa para poder enxergar. Então, façam isso em relação ao vocabulário nesse momento. Algumas alunas me procuraram nesse período aí que a gente não se encontrou e me pediram a indicação de materiais para leitura em casa. Se eu não me engano, tem uma colega aqui que me pediu, inclusive, uma recomendação de livro para ler, alguma coisa assim. Eu adoro literatura hispano-americana, eu adoro literatura escrita em língua espanhola, principalmente a literatura aqui da América Latina. Para mim é um estilo. Do ponto de vista da preparação para o vestibular, eu acho que vale muito mais a pena que vocês façam leituras de artigos de jornais evidentes, assim, jornais que realmente sejam utilizados como recurso para realmente buscar texto por parte das bancas da formulação das provas, tá? Então, qual que é a minha recomendação de leitura? É que vocês acessem alguns jornais. Na primeira aula, eu passei para vocês uma lista de jornais, mas eu vou escrever aqui de novo alguns nomes para vocês acessarem. Tem que ler uma notícia por dia? Bom, seria meu sonho, né? De princesa que vocês lessem uma notícia em espanhol por dia. Seria incrível para vocabulário, seria incrível para compreensão textual, seria incrível para interpretação, além de ser interdisciplinar, porque seria bom para tu construir repertório para tua redação, seria bom para tu pensar em geopolítica, em geografia, né, em sociologia, em várias coisas. Mas eu sei que vocês fazem, né, muitos estudos durante a semana. Então, assim, se tu ler uma notícia por semana, duas em texto, conseguir entender qual é o tema do texto, conseguir entender novas palavras que tu aprendeu a partir do texto, eu já tô assim, ó, muito feliz. Eu acho que é um grande trabalho pra gente fazer na quarentena, tá? Inclusive, eu vou colocar um desafio aqui pra gente. Eu quero ver quem consegue esquematizar esse caderninho de estudo de vocabulário e de estudo de texto. E na volta, pessoal, das nossas aulas, eu quero ver esses caderninhos. Quem fizer esse caderno, eu vou dar um presentinho bem modesto, né? Que eu sou professora, mas vou dar um presentinho aí para quem fizer o caderno de vocabulário. Eu quero ver, tá? Ó, os jornais. Lembra comigo, um dos principais. Vocês enxergam no quadro? Alguém, por favor, diz um sim ou um não para mim. Eu vou escrever bem grande. Diz sim ou não, professora. Ó, queridos, um dos jornais que é o mais famoso é o El País. Fala sim ou não pra mim, pessoal. Enxerga? Vamos ver. Muito bem, perfeito. E enxerga legal, sim? Enxerga de boas, assim, ou com dificuldade? Fala comigo, pessoal. Sim ou não? Tá, olha só. Um dos jornais é o El País, certo? O El País tem vários países, mas o que eu recomendei é qual? O El País
Espanha, tá? Por quê? Porque como o país tem muitos países, a gente vai aproveitar esse jornal, que é de origem espanhola, para ter acesso a conteúdos, a temas que tratem mais da Espanha, né? Que tragam uma visão da Espanha sobre os assuntos, ok? Depois tem o La Nación e tem também o Clarín. Esses dois aqui são jornais argentinos. E tem um também, que é bem bacana, que é o El Mercurio, tá? Então, esses jornais aqui, ó, que eu acabo de colocar no quadro, eu recomendo muito como fonte de leitura. Mas depois eu posso passar para o ensino, repassar para vocês, sim, alguns livros, para quem tem vontade de ler, já que vocês me pediram, não sou eu que vou deixar a vontade de vocês lerem literatura hispano-americana de lado, tá? Então, eu vou sim passar alguns títulos para vocês encontrarem na internet e lerem e adquirirem vocabulário. Mas como vocês têm que usar, eu diria então para vocês, pode. Vocês estão tímidos? Ó, posso apagar? Para eu poder escrever outras coisas ou não? Nada? Ninguém? Júlia? Cris? Tá, eu acho que já deu tempo de copiar, né? Tá, ó. El País, La Nación, Clarín e Mercúrio. Perfeito. Gente, tá. Daí vamos recapitular o que a gente já trabalhou de gramática e vamos pensar um pouquinho num novo conteúdo que é super importante, que é o seguinte, olha só. A gente estudou do ponto de vista gramatical, a gente construiu um panorama das classes gramaticais, um panorama das classes de palavras, e aí depois a gente foi estudar com profundidade uma classe gramatical, que é a classe dos artigos, tá? O que acontece? Em relação aos artigos, a gente estudou todas as minúcias dos artigos, porque a gente é uma turma de medicina, então a gente tem que estar preparado para qualquer tipo de questão. Às vezes o pessoal acha que artigos seria um conteúdo muito fácil, mas quando a banca quer, quando a prova quer, ela consegue fazer questão difícil de artigos. Quais eram as duas principais coisas que a gente estudou com mais minúcia e fez bastante exercício, inclusive em aula? A regra da eufonia dos artigos, vocês lembram? E o uso do artigo neutro lo. O que a gente aprendeu? Recapitulando rapidamente para a gente seguir o conteúdo novo. Na eufonia dos artigos, a gente aprendeu assim, que antes de palavra feminina, que seja substantivo no singular, que comece com A ou com HA, e que tenha a primeira sílaba tônica, como por exemplo a palavra água, eu não posso usar o artigo lá nem o artigo una, eu tenho que falar el água e un água. Eu troco os artigos femininos para os masculinos. Em relação a isso, o que eu salientei muitas vezes? Que o gênero da palavra água, quando eu faço essa troca do artigo, ele não muda. Então, se eu fosse botar um adjetivo depois da palavra água, em qualquer frase, eu sempre vou colocar esse artigo no feminino, porque água é uma palavra feminina. Então, eu diria, por exemplo, el água buena, el água fria, el água tranquila, né? Se eu pensar na água tranquila de um rio. Então, a mudança do artigo não muda o gênero gramatical do substantivo, tá? Isso é fundamental pra gente em relação à eufonia. Em relação ao artigo neutro lo, o que a gente jurou? Vocês lembram? A gente fez um juramento em sala de aula. Eu nunca usarei o artigo neutro lo antes de quê? De substantivo. Porque o artigo neutro lo, ele é neutro, então ele não é feminino nem masculino, portanto, ele não pode antecipar um substantivo, já que os substantivos em espanhol sempre têm gênero. Lembram disso? Tá. Daí, como tudo faz sentido aqui na nossa aula, o que eu quero mostrar para vocês hoje? Hoje eu quero falar com vocês justamente sobre gênero, e daí é o gênero dos substantivos, ó, é o gênero dos substantivos. Sobre isso que eu quero falar hoje com vocês. Gente, primeira coisa, os substantivos a gente sabe o que é desde que a gente é criança na escola, a gente escuta falar sobre substantivo, mas sempre vale lembrar qual seria a definição de um substantivo. Substantivo é a palavra que nomeia as coisas do mundo. Quando eu falo as coisas do mundo, eu estou falando das coisas concretas, das quais eu posso encostar, as coisas eu posso ver, mas eu também estou falando das coisas abstratas,
aquilo que existe no mundo de maneira às vezes subjetivo de uma maneira que eu não vejo exatamente. Então, por exemplo, assim, quando eu falo aire, né? Quando eu falo tranquilidade, quando eu falo paz, eu não vejo essas coisas, mas eu sinto, elas existem no mundo. Então, tudo isso é substantivo. Parece besteira falar isso, mas não é, porque às vezes eu percebo que os alunos têm dificuldade de identificar se uma palavra é substantivo ou se uma palavra é adjetivo, tá? Então, no caso, a palavra está nomeando algo no mundo, se ela está nomeando, ela é substantivo. Artigo neutro. O que a nossa prova, ela vai... Deixa eu ver, está bom. Acho que sim, né? O que a nossa prova, ela vai cobrar em relação ao gênero de um substantivo? Às vezes, ela faz o seguinte, ela pega uma palavra do texto e ela pergunta para ti em qual das alternativas que ela coloca ali, entre A, B, C, D ou E, em qual dessas alternativas a gente encontra uma palavra com o mesmo gênero dessa palavra do texto. O que acontece? Na melhor das hipóteses, a palavra lá do enunciado, claro que ela vai vir do texto. E na melhor das hipóteses, as palavras que aparecem nas alternativas, elas também vêm do texto. Por que essa é a melhor das hipóteses? E é isso que eu quero que tu aprenda em primeiro lugar aqui nesse momento da aula. Olha, se as palavras vierem todas do texto, se a banca tirar uma palavra da linha 5, outra palavra da linha 10, outra palavra da linha 15, outra palavra da linha 32, é melhor para ti. Por que é melhor? Porque a gente aprendeu o panorama das classes de palavras. E o que a gente aprendeu? Que existe um rolê, lembra que eu falei para vocês? É um rolê, é um grupo, uma galera que sempre anda junto. O que isso significa? O que seria andar junto? Vamos pensar assim, ó. O substantivo, ele é meio que o rei de um rolê. Ele é meio que o rei de um grupo. De qual grupo? Do tal grupo nominal. O que eu quero dizer com isso? O substantivo, ele sempre é antecedido por um artigo na frase, né? Isso a gente aprendeu. E o substantivo, ele é caracterizado por um adjetivo. E além disso, o substantivo, ele pode, e em grande parte do texto, ele é retomado por pronomes. Então, o que eu quero que tu observe aqui comigo em relação ao substantivo? Que ele anda junto, ele anda de mãos dadas com adjetivos, ele anda de mãos dadas com artigos, e ele também caminha junto com pronomes. Isso aqui, ó, vamos ver se enxerga, espero que sim. Isso aqui, pessoal, pode salvar a vida de vocês no caso de que a questão ela trate de um substantivo, ela peça o gênero de um substantivo que talvez tu não conheça, que talvez tu nunca tenha visto na vida. Tu vai dizer, a história, mas a gente está estudando aqui para conhecer todas as palavras. E eu vou te dizer, claro, a gente vai dar o nosso melhor nesse sentido. Mas a gente concorda, a gente já falou sobre isso na primeira aula também, que a língua espanhola é a língua oficial em 21 países do mundo. E aí a gente se pergunta o seguinte, a gente conhece todas as palavras do português? A gente não conhece. Da mesma maneira, é impossível que a gente conheça todas as palavras do espanhol. Considerando que a prova de espanhol ela é muito importante para cursos de saúde, especialmente para medicina, né? Porque o espanhol é PS2 em medicina, às vezes a banca sacaneia sim e ela coloca uma palavra muito desconhecida, tá? Pelos estudantes brasileiros, que seria inclusive difícil para um nativo. E aí tu vai pensar, ai Sora, mas e como que eu vou fazer? Tu vai olhar para o rolê aqui do substantivo. Então vamos pensar que eu tenho a seguinte frase, ó. Ó, essa frase aqui, que talvez eu até já tenha escrito para vocês alguma vez, e que ela é nosso parâmetro para entender essa primeira parte do estudo de gênero dos substantivos aqui. Olha só. El árbol grande. Nós já aprendemos, já sabemos que árbol significa árvore. Isso aí a gente já sabe.
Vamos supor que a gente não soubesse, tá? Eu quero que a gente crie este cenário. Vamos supor que a gente não fizesse a mínima ideia do que significa árvore, tá? A gente não sabe, não imagina o que seja árvore. E aí, a URGS vai lá e pede o seguinte para mim: qual é o gênero da palavra árvore? É uma palavra masculina ou é uma palavra feminina? E aí tu vai dizer: meu Deus, vou pular essa, vou chutar, porque não sei o que é árvore. É assim que tu vai agir? Não. Se a gente estivesse juntos em sala de aula, se eu estivesse vendo vocês, esse seria o nosso segundo juramento. Eu nunca desistirei de nenhuma questão. Por quê? Porque tu não pode desistir mais 5 questões de erro para a gramática. A gramática a gente quer gabaritar e a gente vai gabaritar. Pensa comigo assim, ó. Em vez de tu desistir, o que tu poderia olhar dentro do texto para decidir o gênero de árvore, para decidir se árvore é uma palavra masculina ou feminina? Primeira coisa, tu pode olhar o artigo, né? Olha, o artigo, tu tá vendo que ele é masculino, é o artigo ele. Só que tu aprendeu a regra de eufonia dos artigos, aí tu fica assim, mas será que árvore não é uma palavra feminina que eu tive que botar o artigo ele por causa da eufonia? Será que ela não é feminina e a banca tá me colocando uma pegadinha aqui para eu errar? Vamos supor que tu fica com essa dúvida, que seria uma dúvida legítima no caso de que tu não conhecesse árvore, porque tu que conhece árvore, que sabe o que significa árvore, né? Tu sabe que árvore em espanhol é uma palavra masculina, isso eu já te ensinei. Então isso daqui não tem nada a ver com eufonia. Mas se tu não soubesse de antemão qual é o gênero de árvore, poderia causar uma dúvida, afinal de contas essa palavra começa com a letra A. Aí, o que acontece? Tu olha pro adjetivo e tu pensa, hoje a banca não tá de brincadeira. Por que tu pensaria isso? Porque grande é um adjetivo que não tá me demonstrando uma informação de gênero, né? Eu posso falar la mesa grande, el libro grande. Grande não é feminino nem masculino, pode ser qualquer um dos dois. E aí tu pensa, poxa, nem o artigo me deu certeza sobre o gênero da palavra, nem o adjetivo. E agora? Então agora eu vou pular. Claro que não. O que tu vai fazer? Lembra comigo que um texto, ele é um encadeamento de ideias, ele é um encadeamento de palavras. O que tu vai buscar? Lembra, junto com o substantivo, caminha junto adjetivo, artigo e pronome. Tu vai dar uma olhada nesse texto e vai observar se por acaso a palavra árvore, ela não é retomada depois por algum pronome. Vamos pensar aqui no texto, diz assim, ó. El árbol grande que hay en el patio de mi casa existe. A frase é assim. El árbol grande que hay en el patio de mi casa existe hace muchos años. Então, a árvore grande que tem lá no pátio da minha casa existe há muitos anos. Aí eu digo assim, ó. Mi abuelo lo plantó em 1900 tanto, tá? Em 1900 e tanto. Olha o que eu tô dizendo. O meu avô a plantou, ou seja, plantou a árvore em 1900 e tanto. Gente, lo plantou. No texto eu não falei lá plantou, eu disse lo plantou. Se eu usei o pronome lo para retomar árvore, e eu sei que também existe o pronome lá em espanhol, ou seja, daria para ter uma frase dizendo lá plantou, mas eu falei lo plantou, ora, eu percebo que realmente o substantivo é masculino. Por quê? Porque eu usei um pronome masculino para retomar esse substantivo. Então, eu não posso botar um pronome masculino para retomar um substantivo feminino. Isso não existe em espanhol. Vocês entendem? Portanto, qual é a orientação básica, a orientação geral? Para eu entender qual é o gênero de um substantivo dentro do texto, eu posso sim ter como aliado meu o próprio texto. Eu posso sim olhar o artigo, se não deu com o artigo, eu posso olhar o adjetivo, se não deu com o adjetivo, eu olho o pronome, tá? Tu vai dizer, ai, senhora, se não deu nenhuma dessas coisas. Eu vou te mostrar agora um segundo passo, uma segunda estratégia, que daí é mais de análise formal, né? Mais de
análise morfológica da palavra gênero. Sim ou não? Eu vou apagar aqui enquanto isso. Não me deixe no vácuo, tá? Por favor. Muito bem, queridos. Não sei se alguém falou comigo, mas vou continuar aqui. Olha só. Amores, o que acontece? Eu falei de uma estratégia, então, a partir do texto para identificar o gênero. Mas agora a gente vai analisar a composição dos substantivos do espanhol para, só batendo o olho num substantivo, eu conseguir dizer se ele é feminino ou se ele é masculino, tá? Então, primeira coisa em relação a gênero e as suas terminações que demonstram o gênero para mim. Observa só. Quem já fez pré-vestibular alguma vez na vida deve saber isso daqui, porque isso aqui é o beabá das terminações de gênero, da análise do gênero da palavra a partir da estrutura da palavra. Olha só. Quando em espanhol eu tenho uma palavra que termina com ARE, ou seja, uma palavra que termina com AJE, eu tenho certeza que a palavra ela é do gênero masculino. Perceba, olha que coisa maravilhosa. Então, se a palavra termina com arre, ela é uma palavra masculina. Exemplo, el viaje, el equipaje, que significa a bagagem, tá? El viraje, que significa a reviravolta. Tudo isso é palavra masculina. Por quê? Porque terminou com arre. E aí, perceba também que quando eu digo el viaje e traduzo para o português, eu falo a viagem. E aí, nessa comparação, eu já percebi que tem um descompasso de gênero comparando as duas línguas, né? Que viaje no espanhol é uma palavra masculina e viagem no português é uma palavra feminina. Guarda essa reflexão, porque a gente já vai utilizá-la na sequência do nosso estudo, tá? Então, ó, já sei, bati o olho. Terminou em arque, palavra masculina. Agora, se a palavra termina em umbre, então eu estou dizendo que a palavra é uma palavra feminina em língua espanhola. Então, terminou em umbre, palavra feminina. Aqui tem várias, tá? Tem muita palavra que termina em umbre em espanhol. Então, eu digo la legumbre, né, o legume, la costumbre, o costume, la muchedumbre, a multidão, e assim por diante. Na apostila de vocês tem vários exemplos disso para vocês darem uma revisada depois, ok? Terminou em arque masculino, terminou em umbre feminino. O que vai acontecer em relação à terminação umbre? A gente vai ter uma exceção. Então, aqui existe uma palavra que não participa da regra, que é a palavra alumbre. Pessoal, só que ela é muito específica. Por que eu estou comentando ela? Então, a gente inclusive essa palavra em português. Então, alumbre dentro de um texto em espanhol, e para que isso vire questão, tu entende que o texto vai ter que estar tratando de propriedades do alumínio, de indústria, né, de algo que gira em torno de algo químico. Então, digamos que seria um texto bem específico. É impossível isso acontecer? Não, tá? Outra coisa, é impossível aparecer em alternativa essa palavra para te confundir? Não, porque a banca nos últimos anos ela tem feito algumas questões descontextualizadas, infelizmente. Então, no teu estudo, vale a pena colocar essa palavra, essa exceção, e lembrar que terminou com arre, palavra masculina, terminou com umbre, palavra feminina. No entanto, a palavra alumbre, eu digo el alumbre, e não é por causa da eufonia, tá? Não é, mas sim porque alumbre é uma palavra masculina, ok? Anota aí que isso é importante. Depois, amores, ó, eu vou construir aqui com vocês um diferencial de estudo que, na minha opinião, realmente vai colocar vocês em outro patamar, que é o seguinte, ó. Queridos,
Normalmente a galera, né, quem estudou só na escola, quem estudou muito por cima, espanhol para fazer sobre não sabe o parento de outras terminações que indicam masculino e de outras terminações que indicam feminino, tá? Então aqui deste ladinho a gente vai botar masculino, deste ladinho a gente vai botar feminino. Só uma questãozinha, o quadro não está muito lindo, né? Mas é porque realmente é meio desafiador escrever aqui no quadro sentada. Mas vamos lá, acho que tá dando para entender. Gente, olha só. Primeira coisa, a gente tem que refletir sobre o seguinte. Do ponto de vista da gramática, o masculino, o gênero gramatical masculino, ele é o ponto de partida do debate de gênero gramatical, tá? O que eu quero dizer com isso? Por exemplo, quando tu vai para o dicionário, né? Lá no dicionário, tu vai, por exemplo, tu quer encontrar a palavra chicas, meninas, chicas. Tu não vai encontrar essa palavra no dicionário. Por quê? Porque chicas tá no plural e porque chicas tá num plural que é feminino. Qual que é o ponto de partida da palavra chicas? É a palavra chico, o masculino. Então, o ponto de partida do gênero em espanhol, o que seria o normal, o padrão, é o masculino. É bem parecido com a nossa sociedade, ou não é? Porque língua e cultura caminham juntas, né? A gente sabe disso. Então, o que eu quero te demonstrar com isso? Primeiro, que é uma reflexão interessante. Segundo, para tu não ficar perdido lá no dicionário, né? E terceiro, e mais importante, por causa disso, como o masculino é o parâmetro, como o masculino é o ponto de partida, vai ter menos terminação de masculino, menos terminação de palavra que indica masculino e mais terminação de feminino. Por quê? Porque o masculino é o considerado o padrão. E o feminino vai ter que ter mais terminações para se diferenciar do masculino. Vou te demonstrar. Por exemplo, assim, ó. Se eu falo, então, a palavra chico. Como que eu vou construir o feminino a partir da palavra chico? Igual no português, eu troco o por a e eu digo chica. Então, o que eu percebo? A principal comparação do contraponto de gênero gramatical no espanhol vai ser igual ao do português, que é o contraponto entre a terminação o e a terminação a. Então, ó, qual é a questão aqui que eu quero colocar? A maior parte das palavras que terminarem com o em espanhol serão palavras masculinas. E a maior parte das palavras que terminarem com a em espanhol serão palavras femininas. No entanto, obviamente há exceções. Porque, por exemplo, se eu quiser, eu digo assim, ó, la moto, tipo a moto. E moto termina com o, e é uma palavra feminina. Então, perceba, isso aqui vale principalmente quando eu tenho uma palavra contrastiva, ou seja, uma palavra que tem masculino e tem feminino, né? Eu falo chico e chica. Mas eu não falo moto e mota, tu entende? Isso não faz sentido. Para que vale a pena, então, essa reflexão? Para tu perceber que, no caso de que se peça o gênero de uma palavra que tu não conhece, que tu nunca viu na tua vida, e a palavra termina com o, a maior chance é que a palavra seja masculina, porque a maior parte das palavras que terminam com o em espanhol são masculinas, entendeu? Depois, boa parte, deixa eu botar em preto aqui, que eu acho que fica melhor de enxergar. Boa parte das palavras que terminam com e em espanhol também são palavras masculinas. Então, gente, por exemplo, ó, tem essa palavra que eu acho que talvez eu já mostrei pra vocês, que é a palavra alcalde. Vou escrever aqui de novo, porque eu acho que ficou pequenininho. Gente, não tô com coronavírus, se Deus quiser, tá? Eu tô numa rinite tenebrosa. Os alérgicos aí da turma talvez estejam compartilhando esse problema comigo. Veio o outono aqui, a gente ficou, né? Bem abalado. Tá, mas voltando aqui. Gente, alcalde. Estamos vendo ali que essa palavra, ela termina com a letra E, tá? E a letra E, a maior parte das palavras que terminam com E, em espanhol, também são masculinas. Como que eu vou construir o feminino a partir disso? Eu vou lá na terminação de feminino, em vez de escrever alcalde, eu escreverei alcaldesa.
E é assim que começam a se originar as terminações de feminino. Observa comigo. O que eu quero te mostrar, então, a partir disso? Que palavras do espanhol que terminem com essa, esa, são palavras femininas. Por quê? Porque é uma terminação, um sufixo, que eu tive que adicionar à palavra para construir um contraponto em relação ao masculino. Então, terminou em essa, a palavra é feminina. Outro exemplo, baronesa, alcaldesa, e assim por diante. Entenderam, amores? Tá. Daí, agora, o que eu vou fazer? Eu vou listar para vocês aqui algumas terminações que eu acho que vale a pena que vocês coloquem em resumos, né? Que vocês façam em um estudo bonitinho de espanhol para irem treinando depois em exercícios, tá? Então, ó, observa comigo. Outra coisa. Em espanhol, palavras que terminam com on, são palavras masculinas. E daí, não tem, pessoal, exceção. E eu sei que vocês gostam disso, né? Quando não tem exceção. Por exemplo, assim, ó, a palavra melón, essa palavra aqui, né? O melão. Essa palavra, ela termina com on. Como ela termina com on, ela é uma palavra masculina. Bem fácil. Então, assim, perceba, uma coisa é o significado de uma palavra. Outra coisa é a terminação dela que indica o gênero. Por que isso é importante? Porque, assim, ó, se a questão tá pedindo gênero para ti, ela não tá pedindo tradução. Então, vamos supor que eu coloco para ti essa palavra aqui em prova. Melocotone. Ó, melocotone. E aí, vamos supor que tu não seguiu o meu conselho e não estudou o vocabulário lá do final do livro. Porque lá no final do livro tem essa palavra aqui. E aí tem a palavra melocotone escrita lá na tua prova e pergunta qual é o gênero de melocotone. E tu não sabe a tradução de melocotone. Mas tu assistiu essa aula e tu fez resumo e tu aprendeu que palavras que terminam com on são palavras masculinas. Entendendo que palavras que terminam com on são palavras masculinas, ainda que tu não saiba a tradução de melocotone, tu sabe dizer que ela é do gênero masculino. E aí vamos supor que a questão, ela diz assim, ó. Assinale a alternativa em que encontramos uma palavra com o mesmo gênero gramatical que a palavra melocotone no texto. Aí tu olha assim, ai meu Deus, eu não sei o que é essa palavra, eu vou pular. Não vai pular. Tu talvez não saiba a tradução da palavra, mas tu sabe que ela terminou com on. Então, tu vai procurar nas alternativas uma palavra que seja masculina, porque essa daqui com certeza é masculina. E aí, o que tu encontra lá na letra C e tu fica muito feliz? A palavra viaje, que termina com arque, que é masculina. E tu pensa, ai, pronto, acertei. Mais uma, sigo a vida, tô perto do meu sonho em medicina. Entendeu? É assim que a gente faz. Agora, Sora, qual que é a tradução de melocotone? Melocotone é pêssego, tá? É bem tranquilo, é uma fruta. Então, por favor, quando eu digo para tu estudar os vocabulários básicos que estão lá no final da apostila, eu não estou de brincadeira, eu tô falando sério. Isso aparece em prova, tá? E cada vez tem aparecido mais. Parece que a banca atual, ela gosta dos vocabulários mais essenciais. Ela tem cobrado. Por exemplo, em 2017, se eu não me engano, teve uma galera que errou uma questão de interpretação, porque não sabia, não lembro exatamente se era esse dia da semana, mas vou dar como exemplo, a pessoa não sabia que lunes era segunda-feira. Lá no texto dizia que tal coisa acontecia lunes, acontecia na segunda, entre segunda e quarta, lunes e miércoles. E aí lá na interpretação textual, dizia que aquele fato acontecia a semana inteira. Era mentira. E a pessoa errou porque ela não sabia que lunes e miércoles era segunda e quarta. Gente, isso é vocabulário muito básico. Então isso a gente tem que estudar e tem que saber, beleza? Melocotone esteve a serviço aí desse pequeno puxão de orelha pra gente estudar as frutas, pra gente estudar as comidas, as roupas, os dias da semana. Isso tudo é essencial para fazer a prova com tranquilidade, tá? Seguindo, mais terminações de feminino. Quero pedir um auxílio aí. Não sei se o Leandro está me ouvindo. Quanto tempo eu tenho? Eu já tenho que ir encerrando? Como é que tá aí meu tempo? Ou algum aluno, né, que esteja com fome, me avisa aí quanto que eu tenho de tempo aí para seguir. Gente, em relação ao feminino, tá? Eu tenho a terminação issa. Essa terminação também indica para mim que a palavra é feminina. Por exemplo, eu digo ele poeta e la poetisa. Então, a palavra termina em issa, ela é... Obrigada, tá? Ela é uma palavra feminina, issa. Depois, eu tenho uma terminação que é a terminação em ina.
eu digo el héroe, o herói, e la heroína, a heroína, certo? Então aqui também, pessoal, não tem exceção. O feminino, como ele se constrói em contraponto ao masculino, ele não tem exceção. Então terminou em essa, feminino. Terminou em issa, feminino. Terminou em mina, feminino. Isso aqui é uma maravilha na tua vida. Tu entende o valor disso? Qualquer palavra do espanhol que termine assim vai ser feminino. Tu não precisa ter dúvida na hora de fazer a questão. Depois, palavra terminou em tris. Tris, olha só. Eu digo el actor, o ator, e la actriz. Construir de novo contraponto. Actor é uma palavra que vale a pena a gente mencionar. Por quê? Porque actor termina em consoante. Boa parte, a maior parte das palavras que terminam em consoante também são masculinas. Porque, de novo, porque o masculino é um padrão. Eu tenho que botar o dad e tad. Eu digo solidariedade e digo liberdade. Tudo isso é feminino. Terminou em dad, terminou em tad, palavra feminina, não tem dúvida. Em seguida, terminando em sion e terminando em sion. Tu vai dizer, Sandra, você está louca? Acabou de repetir. Não estou louca, é diferente. Olha aqui, ó. Sion com C, sion com S. São terminações quase iguais, mas um pouquinho diferentes. Pessoal, olha só. Agora eu vou fazer um círculo, espero que esteja bom de enxergar. Observe uma coisa aí comigo. Sion, sion. Por outro lado, aqui eu tenho on. E tu vai dizer, Sônia, mas não é a mesma coisa? Não é. Uma coisa é a palavra terminar em on. Ó, melhor. A outra coisa é a palavra terminar em sion. Cancion, nacion. Pessoal, por favor, quando tu olhar uma palavra que termina em on aqui, te certifica, dá uma olhada para conferir se não tem a sílaba si antes. Porque se a terminação for só em on, daí é a palavra masculina. Mas se for sion com C ou com S, já é feminino, entendeu? Então, tensión, pasión, nación, canción, declaración, tá? Tudo isso é palavra feminina. Por quê? Porque terminou em sion, tá? E aí, finalmente, para ir finalizando, deixar vocês almoçarem felizes aí, depois da aula de espanhol, eu tenho essas duas terminações aqui também. A terminação em tud e a terminação em ez. Gente, olha só. A terminação, deixa eu me levantar um pouquinho. Não, melhor ficar sentado. Olha aqui. Pessoal, a terminação em tud, ela indica também feminino. Então eu digo, la juventud, a juventude. Terminou em tud, palavra feminina. Mas essas duas aqui, tu vai ter que dar uma cuidadinha. Porque ao contrário das anteriores, que não tinham exceção à terminação, essas duas aqui tem. Então, tudo, por exemplo, tem um vocabulário, vou ter que dar uma apagada ali em cima, que eu quero ver para vocês. Tem um vocabulário que é interessante, meio macabro, meio ruim para o momento também, mas que é importante, que é a palavra ataúd. El ataúd. El ataúd significa o caixão, tá? O caixão. E aí, olha ali, ó, observa comigo, termina em ud, mas não é tud, tá? Então, pelo amor de Deus, não confunda. El ataúd, palavra masculina, mas terminou em tud feminino. Aí só, assim, la vejez. O que significa isso? Palavra bem importante. Quando a gente fala em mudança do perfil das populações, né, principalmente países europeus, mas também no Rio Grande do Sul, por exemplo, essa palavra é um vocabulário interessante, porque vejez significa velhice. Então, eu posso ter um texto que fale sobre o envelhecimento da população, né, sobre ter mais idosos no país e tal, e pode aparecer esse vocábulo, vejez. Como termina com EZ, é uma palavra feminina.
Da mesma maneira que escassez também é uma palavra feminina, que termina com EZ. Mas também existe em espanhol a palavra juez. E a palavra juez, apesar de terminar com EZ, é uma palavra masculina em espanhol. Então perceba, a maioria das palavras que terminam com EZ são femininas. Mas tem exceção, um exemplo disso é a palavra juez, que significa juiz, e é uma palavra masculina e não feminina. Deu para entender? Então, ó, fechando a nossa aula, fazendo um resumão geral. No espanhol, pode ser que a gente tenha uma questão que cobre o gênero dos substantivos. O que eu vou fazer para saber qual é o gênero dos substantivos? Posso fazer duas coisas. A primeira tentativa minha, deixa eu me centralizar um pouquinho mais aqui agora. A primeira tentativa minha pode ser uma análise do texto. Então, eu vou olhar qual é o artigo, qual é o adjetivo, qual é o pronome que acompanha determinado substantivo para identificar o gênero dele. Se isso não for suficiente, eu posso olhar as terminações. Então, se a palavra termina em arre, palavra masculina, se a palavra termina em umbre, palavra feminina. Lembrando que no caso da terminação em umbre, tem uma exceção que é a palavra alumbre, que é masculina. Depois, o que eu preciso lembrar? Que o masculino, normalmente, ele é o padrão, ele é a referência na composição de gênero. O feminino se constrói a partir dele, então tem menos terminação de masculino. Qual é a principal terminação de masculino? A letra O, a letra E, terminação em consoante e a terminação ON. Ela é uma terminação característica de masculino. Já no feminino tem muito mais, então tem a terminação e tá terminando são indicativo de feminino. Então, ó, eu te dei, é como se tivesse assim duas cartas, uma em cada mão. Tu tem as duas para jogar. Alguma das duas com certeza vai te trazer a resposta, tá? Eu não tenho dúvida que com esse conhecimento aqui tu acerta uma questão de gênero com tranquilidade, mas tem que estudar e fazer resumo, ok? Gente, na próxima aula eu ainda vou falar de gênero, mas eu vou falar de palavras heterogenéricas, eu vou falar sobre palavras ambíguas e palavras homônimas. Eu vou falar de perfis mais específicos de gênero que agrupam determinadas palavras, tá? Um perfil que acaba reunindo palavras num tipo de categoria de gênero. Então, por favor, não me abandonem. Próxima semana estamos aqui falando de heterogenéricas, certo? Um beijão. Espero que vocês estejam muito bem e fiquem em casa, tá bom? Qualquer coisa podem me chamar, que estou sempre à disposição, tá? Beijo!